Saudações, estimado telespectador, seja bem-vindo ao espaço de análise aqui na Nova Era TV para esta edição de 2025. Um espaço este que semanalmente vamos passar a analisar os temas candentes na sociedade moçambicana, mas também no que diz respeito ao que acontece pelo mundo fora, para ocupar esse espaço e partilhar um pouco daquilo que deverá ser o pulsar do país. Vamos passar a contar com uma figura que dispensa qualquer apresentação, chama-se Fátima Mbir, uma ativista social, mas também envolvida em assuntos de análise político, a política nacional, mas também no que diz respeito à economia do país. É com ela com quem vamos estrear este programa, que é o Espaço de Análise, e estão arrolados para esta primeira edição a questão dos ministros que estão envolvidos ou estão em alto risco de conflitos de interesse neste novo governo de Daniel Chapo. Vamos aproveitar também a analisar a indicação dos secretários de Estado, uma decisão esta que foi tomada ainda esta semana para aquele que seria o governo provavelmente o mais curto de todos os tempos, a esta indicação dos novos secretários de Estado, ou seja, dos secretários de Estado, mas desta vez subordinados aos ministérios. Vamos olhar também para a situação da LAM, uma situação que se arrasta há bastante tempo, com vários governos que passaram, tentam tirar a LAM da lama, mas parece ser um exercício difícil. Vamos olhar também para a participação de Daniel Chapo na Cimeira da União Africana. Foi a sua primeira presença numa organização, num evento internacional, na qualidade de Presidente da República. E, por fim, temos como tema as medidas tomadas pelo governo de Trump. O governo de Trump procura, neste caso, reduzir aquilo que são os investimentos, o dinheiro que é usado o dinheiro do povo americano que é usado para financiar programas em diversos cantos do mundo. E Moçambique, não é exceção, estas medidas certamente vão impactar naquilo que são os programas específicos direcionados para Moçambique. Fátima Mbir, bem-vinda a este espaço de análise. Estão aqui arrolados os temas que é para a reflexão e partilhar o seu ponto de vista com a sociedade moçambicana. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, e saudar também aos nossos caríssimos telespectadores e internautas que nos acompanham, e agradecer por esta oportunidade que me é dada para apresentar aquilo que é a minha perspectiva sobre os diferentes temas que vamos hoje debater. Muito bem, vamos começar com este ponto que é um pouco fresco em relação aos outros, tem que ver com a questão dos secretários de Estado. Surpreende a lista dos secretários de Estado que foram indicados pelo Presidente da República, Daniel Chapo, quando na tomada de posse disse que pretendia, de certa forma, extinguir esta figura de secretário de Estado. Sim, surpreende por duas razões. A primeira, porque do ponto de vista de extensão do governo, fica claro que este acaba sendo um governo muito maior que aquele que ele supostamente estava a criticar, ou o modelo de composição do governo que ele estava a tentar erradicar. Portanto, estamos diante de um governante que declarou, no âmbito da tomada de posse, que iria numa direção e está agora a caminhar numa outra direção. Portanto, surpreende porque está em contramão com aquilo que foi o seu discurso inaugural. A segunda razão pela qual surpreende esta medida é o fato de que as pessoas que estão a ser nomeadas são pessoas que fazem parte, portanto, de diferentes grupos dentro do Partido Frelimo, mas que são as mesmas pessoas, significando que não há nenhuma inovação, não se está a ir buscar pessoas diferentes para trazerem soluções e propostas de resolução de problemas diferentes, mas são as mesmas pessoas, algumas das quais já estiveram em instituições e não fizeram absolutamente nada, e se quisermos até podemos ir ao detalhe. Algumas dessas pessoas não fizeram nada onde estiveram, não têm nenhum track record atrativo que mostre que essas pessoas vão fazer a diferença. Portanto, mais uma vez, vem confirmar aquilo que já dizia em vários fóruns, incluindo nos debates em que eu participo de forma promovida por mim mesma no Facebook, de que Chapo é mais um e é mais do mesmo. Portanto, não se pode esperar nenhuma mudança, porque tudo o que ele está a fazer faz parte do script habitual. Chissano, Guebuza, Nussi, Chapo, apesar de Chapo ser de uma outra geração, ter feito promessas que em algum momento encheram os ouvidos e os olhos dos incautos, mas que já revela claramente que ele é de facto da estirpe frelimista, que não tem nada a oferecer a este país e que serão mais 5 anos perdidos
perdidos, sem solução para os problemas do país, e está mais do que claro também que tudo isto faz parte de um processo de acomodação e não de busca dos melhores cérebros, das melhores pessoas com track record, com garantias de que vão trazer soluções inovadoras e soluções que vão resolver de facto os problemas que são os principais desafios que este país tem neste momento. Portanto, surpreende por estar em contramão com o seu discurso, mas em boa verdade o Chapo revela aquilo que ele realmente é e o que ele representa. Esta inovação em que os secretários de Estado passam a estar vinculados aos ministérios, entende que poderá trazer alguma dinâmica, alguma mudança, olhando para aquilo que foi a primeira experiência do papel do secretário de Estado na província? Nós tivemos secretários de Estado, o primeiro modelo recente, né, de secretário de Estado com estatuto de ministro foi no último mandato de Nhusse, em que nós tivemos secretarias de Estado que eram ministérios. Agora, o presidente nomeia secretários de Estado que não ficou muito claro se eles estarão dentro dos ministérios ou se são um departamento fora dos ministérios. O ponto é que, se tratando de áreas específicas dentro de determinados ministérios já compostos, por exemplo, o turismo tem lá o Ministério da Economia, que inclui indústria, comércio e turismo, e se vamos ter um secretário de Estado para a área de turismo, estamos a dizer que se enquadraria numa direção nacional de turismo. Então, por que o presidente, tendo em conta o princípio de economicidade, porque um secretário de Estado, se nós olharmos para aquilo que é o estatuto do secretário de Estado, é mais ou menos o mesmo estatuto que de um vice-ministro. Então estamos a dizer que não erradicamos os vice-ministros, mas estamos a substituí-los por secretários de Estado, que são uma figura prevista na própria lei, mas que tem mais ou menos o mesmo estatuto, e que no final do dia nós mantemos o status quo no final, e estamos em contramão com aquilo que era de se esperar. Portanto, poderia o presidente ter proposto diretores nacionais para essas áreas de turismo, porque serão necessários, uma vez que não vamos ter os vice-ministros que seriam responsáveis, por exemplo, no caso do Ministério da Economia, que seria o Departamento de Turismo, o Departamento de Indústria, o Departamento de Comércio. Não vamos ter vice-ministros para cada uma destas áreas, mas poderíamos ter diretores nacionais, que do ponto de vista de economia seria muito mais barato, seria muito mais eficaz até para garantir a coordenação interinstitucional. E eu prevejo aqui que há de haver um problema de subordinação, porque tanto o ministro quanto o secretário de Estado, assumindo que estarão os dois no mesmo ministério, são nomeados pelo Presidente da República. Então o secretário de Estado vai prestar contas ao ministro, vai dialogar com o ministro ou vai ter o seu plano independente do ministro, e isto pode criar as clivagens que nós já assistimos infelizes nas províncias no quadro do modelo de descentralização que o país adotou. Portanto, não me parece que isto vai melhorar a coordenação dos diferentes setores, até porque temos dois elefantes no mesmo nível a discutirem as mesmas coisas. Significa, portanto, que o Presidente da República, sem se aperceber, ele esvaziou, portanto, os poderes do Ministro da Economia e Finanças, o Ministro das Finanças, da Economia, no caso do turismo, e há de tê-lo feito também para os outros ministros que são nomeados dentro de áreas que já estão dentro dos diferentes ministérios. Portanto, terá transportado o mesmo problema em que ele mesmo chamou a atenção em relação ao que acontecia nas províncias. Exatamente. Para outras Exatamente. Agora, não sabemos se é por inadvertência individual dele, né, de querer fazer as coisas à sua maneira, se é por ter sido muito mal aconselhado ou se há de ser por pressões internas, porque é preciso lembrar que o presidente Chapo faz parte de um grupo que tem como lógica de funcionamento o clientelismo, e a forma como ele chega ao poder, empurrado, não é? E sem nenhum mérito do ponto de vista digamos, de reconhecimento popular ou de legitimidade, ele é empurrado, e há uma legião de pessoas que estiveram no processo de assegurar que ele estivesse a governar, e estas pessoas têm, sem dúvida, as expectativas de serem acomodadas, ou elas, ou pessoas que fazem parte dos seus grupos. Portanto, o Presidente da República está a cumprir, a garantir, portanto, que os diferentes grupos que o conduziram ao poder estejam acomodados nas diferentes
diferentes posições. E a decisão que ele tomou ou apresentou, a proposta que ele apresentou de ter um governo econômico, o mais econômico possível, não encontra espaço para o regime clientelar como é do Partido Frelimo. Isto para dizer que é possível sim ter um governo do ponto de vista de estrutura governativa, ministros mais reduzido, desde que se usem, portanto, as prerrogativas institucionais que nós temos. Dentro dos ministérios já existe um organigrama, portanto temos os secretários permanentes, temos os diretores nacionais e era possível atribuir responsabilidade aos diretores nacionais que teriam que ser contratados por concurso público ou dentro daqueles que já estão no setor, fazer-se uma contratação de concurso, um concurso público para escolher o diretor nacional, que seria aquela pessoa que apresenta-se mais inovativa, mais ajustada àquilo que é a filosofia do governo. Portanto, era possível manter a lógica de um governo economicamente viável, olhando para aquilo que são os desafios do país e usar e maximizar aquilo que são as estruturas já existentes nas nossas instituições, que ao longo dos anos vêm sendo marginalizadas. Ou seja, os diretores nacionais dos diferentes ministérios praticamente não existem, só recebem em função... São figuras cosméticas. Exatamente, e poderíamos estar a dar poder a estas pessoas dentro das instituições e até garantir que no processo de sucessão exista alguma memória institucional, que é uma das coisas que faria muito. Daí que sempre que entra um governo faz a ruptura, não há continuidade de processos. Portanto, havia aqui uma oportunidade no princípio de economicidade que foi promovido pelo presidente, mas que parece, discursivamente, mas que parece que na prática está em total contramão, quando poderia ser este um caminho muito interessante para as reformas institucionais que nós achamos que são importantes levar a cabo no nosso país. Esses setores escolhidos para a indicação de secretário de Estado são estratégicos? São estratégicos, por acaso eu já achava que alguns ministérios, de facto, pela complexidade, sem dúvidas, com a extinção, digamos assim, dos vice-ministros, em alguns setores, era de esperar claramente que tivesse que haver um mecanismo que permitisse que fosse diminuído o peso sobre ou reduzido o peso sobre o timoneiro, no caso o ministro, para outras pessoas, para permitir que haja efetiva execução das atividades, porque se corria o risco de o ministro, por tendência, olhar mais para um setor do que para outros setores. Por exemplo, olhamos para o setor da agricultura, pescas, que ficou, e creio que inclui também terra, então ficou uma coisa enorme, e poderia acontecer que o ministro, por ter tendência para a área da agricultura, ele se focasse só para a agricultura e negligenciasse a área de pescas. Mas aí era possível ir buscar um diretor nacional para o setor de pescas, ir buscar um diretor nacional para outros setores. Teríamos, portanto, vários diretores nacionais que estariam encarregados de trabalhar para garantir a implementação do plano quinquenal. Mais técnicos do que exatamente, porque na verdade há uma dimensão política que pode ser ampla, mas a direção técnica ela tem que ser específica. E acho que é esta filosofia que os sucessivos governos não estão a captar, estão a ignorar e a transformar o pessoal técnico das instituições em pessoal cosmético, que só está ali por uma questão de funcionário público no topo da carreira, então ficou diretor nacional e ficou com aquele saláriozinho, acabou. Mas eles são instrumentais para garantir a efetiva implementação daquilo que é o plano do governo para estes setores, e perdemos a oportunidade de o fazer por querer acomodar pessoas, algumas das quais, como já dissemos, nem tem nenhum track record atrativo que mostre que de facto estas pessoas vão criar uma dinâmica nesses setores, para além de criarem conflitos e clivagens entre os ministros e esses secretários de Estado, porque ambos são nomeados pelo Presidente da República. Esta crítica que ele faz em relação à qualidade das pessoas nomeadas, será pelas dificuldades que o Presidente da República está a encontrar para de facto ter quadros competentes, ou é mesmo pela influência das pessoas que estão ao seu redor, tendo em conta aquilo que já apontava aqui, a forma como foi indicado primeiro no partido para ser candidato presidencial e depois a pressão toda que existe? Eu creio que não seja por dificuldade de encontrar pessoas, porque neste país, se há uma coisa de que é abundante de quadros qualificados em todos os setores, incluindo até em setores como, por exemplo, logística, setores como indústria extrativa, o setor de direito, temos pessoas
competentíssimas, capazes, setores de economia, de gestão de finanças públicas, gestão de dívida, reestruturação econômica. Existem pessoas neste país, muitas. Eu vou dar até o exemplo que eu costumo muitas vezes repetir. Nós tivemos neste país momentos áureos do carvão e nós temos especialistas de carvão neste momento que nunca foram tidos e achados. Estão lá nas universidades, escondidos, ignorados pelo governo, nem como assessores, nem como ministros, nem como absolutamente nada foram considerados. Temos especialistas, pessoas que já ajudaram vários países a resolver problemas de gestão de crise econômica, gestão da dívida, reestruturação da economia, e vários países foram bem-sucedidos nesse processo. Pessoas que são moçambicanos, que estiveram ao serviço de outros países, nunca foram tidos nem achados, são ignorados, finge-se que essas pessoas existem. Tivemos no setor da agricultura um quadro que eu quero fazer a vénia em homenagem ao Dr. Firmino Mucavelo, que era uma pessoa muito interessada, que era até um bom professor na Faculdade de Economia, muito bem renomado, na Faculdade de Agronomia, muito bem renomado ao nível da região, da própria União Africana, altamente reconhecido, mas que no nosso país foi marginalizado durante anos e ele acabou perdendo a vida. Eu rogo que a sua alma descanse em paz. Portanto, temos alguns exemplos, mas como estes existem muitos. Mas o problema não é porque não existem as pessoas, é o problema de que este país funciona com base na confiança política, na ideia de que este tem que ser nosso, e eu acho que esta expressão deve ser extirpada do dicionário do nosso país, porque isso leva à exclusão. Portanto, nós estamos diante de um regime que é de exclusão. Ele está a excluir os quadros do país porque não são do seu partido, e não considerar que este indivíduo, apesar de não ser do partido, porque quando você assume posições, você está numa posição supra-estatal. De inclusão tinha que começar a se sentir a partir exatamente, buscar pessoas, quadros. Este país tem quadros. Este país está a formar pessoas em vários quadrantes do mundo. Não vão me dizer que o investimento que o Instituto de Bolsas faz, de distribuir bolsas todos os anos para milhares de moçambicanos. Estou a falar do Instituto de Bolsas porque é uma instituição do Estado. Estamos a dizer que é um investimento público que está a ser feito na formação de quadros. Este investimento público está a resultar em nada, porque vamos buscar sempre as mesmas pessoas e pessoas associadas a determinados grupos, e muitas dessas pessoas que nunca tiveram um bom desempenho para merecerem estar nessas posições. Portanto, estamos a dizer, em outras palavras, com este tipo de nomeações, que Moçambique é um país estéril na formação de quadros, que o Partido Frelimo é um partido estéril porque não consegue gerar novas lideranças. Então, estamos diante de uma esterilidade generalizada no nosso país, e não me quer me parecer que isto seja verdade. O problema é o sistema de exclusão que é dominante no nosso país e que precisa de ser efetivamente abandonado, e começarmos a incluir, esquecermos cores partidárias, porque no final do dia o que nos tem que unir é o amor à pátria. Não podemos amar mais o nosso partido, que é o nosso país. Precisamos de servir o nosso país para que o nosso país possa crescer e servir aos partidos políticos, que são parte do país, e não o país parte dos partidos políticos. Eu acho que é preciso mudar um pouco esta lógica para podermos ter os melhores a servirem ao país. Muito bem, esperemos que o tempo possa nos trazer resultados em relação a esta máquina governativa. O presidente Chapo está a montar um exercício que já se alonga há mais de um mês depois que tomou posse, e vai tentando montar as suas pedras para que de facto os moçambicanos possam cobrar aquilo que foram as promessas e aquilo que consta do seu plano de governação. Mas é interessante um ponto sobre o xadrez e as pedras. É interessante que o presidente Chapo ainda não mexeu as Forças Armadas. Eu não sei se ele está confortável que o chefe de Estado-Maior-General continue a ser uma pessoa da extrema confiança do presidente Nyusi, lembrando que ele é comandante em chefe das Forças Armadas. Então, ele não está a mexer as Forças Armadas por quê, neste momento? E segundo, por que no manifesto dele dos primeiros 100 dias não consta nada sobre o combate ao terrorismo? E vamos falar um pouco mais adiante da sua participação na União Africana, mas em nenhum momento ele falou do terrorismo. Foi falando em encontros bilaterais, mas a questão não é discussão bilateral, é a União Africana se unir à volta de um problema que afeta um país, mas que pode afetar tantos outros, porque há uma região de países no continente que são afetados pelo terrorismo. O terrorismo acabou, como o presidente Nyusi disse, no fim do seu mandato, ou é uma questão que vai
vai e está a ser negligenciada pelo presidente Chapo. E por que mantém a mesma estrutura das Forças Armadas? Ele confia naquelas pessoas, acha que aquelas pessoas são capazes e cabais para manter, portanto, a garantir a soberania do Estado, tendo em conta que aquelas pessoas não foram cabais para controlar o terrorismo ao longo destes quase 8 anos. A sensibilidade deste setor não pode estar a pesar para com que o presidente ainda os mantenha por algum tempo, provavelmente para fazer uma imersão. Mas a questão que se coloca é por que ele não nomeia novos generais. Este é o ponto. Porque a questão não é o setor ficar desgovernado, não é isso que estamos a dizer, é as pessoas que estão ali. O atual chefe de Estado-Maior-General, todo mundo sabe, é um amigo íntimo, amicíssimo do presidente Guebuza, do presidente Nhonse. Significa que o presidente Chapo também confia nesta mesma pessoa, e quando vamos para os diferentes ramos, também encontramos na estrutura dos diferentes ramos pessoas das ligações diretas do Partido Frelimo. Portanto, significa que o presidente Chapo pretende manter a hegemonia Maconde na estrutura das Forças Armadas, e esta mesma hegemonia, este mesmo grupo que não conseguiu proteger os seus, digamos, conterrâneos do terrorismo, muito pelo contrário, até foram negligentes na resolução do problema. Não se pode, uma equipe que não vence tem que ser trocada, e esta equipa das Forças Armadas tem que ser imediatamente trocada, porque ela não funciona e não vai viabilizar a solução, não vai garantir efetivamente a estabilidade do ponto de vista de resolução, ou não vai garantir a soberania do Estado, que é o principal, portanto, objetivo das Forças Armadas. Já o fez na polícia, por que está a demorar a fazer nas Forças Armadas? Porque não conhece, ainda está a fazer estudo. Acho que qualquer indivíduo, quando é nomeado para concorrer para um cargo, já tem que começar a pensar no seu xadrez, e sendo o setor da defesa e segurança, o setor, digamos, da defesa, efetivamente, o setor central, porque um dos principais objetivos do Estado é garantia da defesa, não é? Da soberania do Estado. Se não sabe a quem nomear nas Forças Armadas, então não está pronto para governar. Estas mesmas pessoas, chamando de Nhonse, podem dar o golpe de Estado que se acusam os cidadãos de quererem dar golpe. Então, acho que isto aqui é uma questão que não pode ficar, digamos, ali na tangente, tem que ser abordada. Temos o ministro da Defesa que foi reconduzido muito bem, e é uma pessoa que tem um track record, todo mundo sabe que o Chume é competente, e eu defendo inclusive que ele esteve a governar dentro de um conjunto, um plantel, se estivéssemos a falar de futebol, muito mal composto e muito mal gerido, que o treinador é um zero à esquerda, mas é que é difícil ter uma coordenação, uma gestão adequada no Ministério da Defesa, com que é nomeado pelo atual presidente, com umas Forças Armadas que são geridos por uma pessoa que foi nomeada por um indivíduo que já cessou as funções. Então, quando falamos de remodelação, tem que ser uma remodelação geral. Está a demorar o presidente da República, porque há muitas queixas e reclamações sobre a gestão deste comandante, o chefe de Estado-Maior-General. Há uma informação que está a ser veiculada nos órgãos de comunicação social que diz que os militares não estão a aceitar ir ao terreno porque não estão a receber subsídios. Isto é um problema que tem que ser resolvido. E o presidente Nhonse não pode achar que porque eventualmente há o presidente Chapo não pode achar que porque eventualmente há uma estabilidadezinha no combate ao terrorismo, porque temos lá um novo grupo enviado pelo Ruanda, a situação está controlada. Nós temos responsabilidade como Moçambique de, em primeiro lugar, ter as nossas forças, primeiro, motivadas, equipadas, prontas e disponíveis para irem dar o peito à bala. Portanto, e neste momento não acontece por causa da gestão danosa, da gestão inadequada, antipatriótica que esta gestão do Estado, esta gestão das Forças Armadas do nosso país está a ser conduzida. Aliás, vimos um antigo comandante a falar publicamente sobre os problemas que existiram na gestão das questões de defesa, e isso no consulado de Nhonse. São estas mesmas pessoas que estamos a manter há 1 mês, 2 meses depois. Então acho que alguma coisa não está bem, e queria só aproveitar esta deixa para chamar a atenção ao presidente Nhonse, ao presidente Chapo, que não são os secretários de Estado prioridade neste momento, porque os ministros dos diferentes setores podem nomear diretores nacionais para os cargos, tem os secretários
secretários permanentes que deverão também ser nomeados ou contratados para poder dar vazão aos diferentes setores. Neste momento é preciso fechar todo o xadrez governativo e há um vácuo muito grande nas forças de defesa e segurança, nas forças armadas de Moçambique, e é preciso reformular ou reformar todas as forças armadas. Muito bem, vamos passar para um outro subponto ligado mesmo à máquina governativa de Daniel Chapo, tem que ver com os seus ministros. Um estudo, uma investigação feita pelo CIP, tornada pública esta semana, nos revela que dos 19 ministros, 9 têm interesses em áreas econômicas do país, mas sobretudo 5 é que estão intimamente ligados aos setores que dirigem, ou seja, 5 estão em alto risco de conflito de interesse nos setores que dirigem. Fátima, esta chamada de atenção que surge através desta investigação levada a cabo pelo CIP, até que ponto tem que ser levado a peito? Quais são, de facto, os pontos importantes que a sociedade moçambicana deve refletir sobre ela, olhando para essa questão, sobretudo, de conflito de interesse, que parece ser um grande problema na gestão pública em Moçambique? Sim, eu acho que isto deveria ser uma chamada de atenção, primeiro para o presidente Chapo, e depois a Procuradoria-Geral da República. O presidente Chapo, por quê? Porque o governo dele pode ficar, já está, não é? Mas pode piorar, pode ficar afetado do ponto de vista reputacional por causa destes conflitos de interesse latentes destes dirigentes. Por exemplo, o ministro do Interior, em algum momento vai ter que tomar decisões sobre compra de armamentos e objetos de fogo, e ele tem uma empresa nessa área. Imagine, e ontem dava o exemplo, imagine o governo decide, o presidente decide que tem que se lançar um concurso e quem vai gerir é o próprio Ministério de Compra de Armamento, que custa 12 bilhões de meticais. O ministro tem uma empresa, acha que o ministro vai querer perder 12 milhões enquanto ele pode influenciar o processo? Então temos que tomar isto em atenção. E uma das primeiras medidas, para não me alongar muito neste debate, porque eu acho que foi muito assertivo o trabalho que o CIP fez e o momento em que o fez, e deve continuar a fazê-lo, trazer os alertas para a tomada de decisões. E há um disclaimer que o CIP faz que é importante, de que isto não é um problema em si, não é? Não há nenhuma irregularidade em a pessoa ter um negócio e ser um ministro. O problema é que isto carrega consigo o risco de conflitos de interesse, que estão muito bem regulados e tipificados na Lei de Probidade Pública, mas nós sabemos que o nosso país, do ponto de vista de implementação de leis, é muito frágil, e aí é chamada a Procuradoria-Geral da República, que deverá olhar com bastante atenção para a evolução destas empresas, e não se pode cingir apenas aquilo que são as declarações de rendimento dos dirigentes envolvidos ou implicados. É preciso que preste muita atenção para se estas empresas estão a participar em concursos públicos dentro destes setores, se estão a beneficiar de recursos provindos ou benefícios ou facilidades provindas ou garantidas pelo Estado, o que é que estas empresas estão a tirar de vantagem ou de benefícios daquilo que são os serviços e as condições que o Estado oferece, porque é este o papel de, sendo eles donos de empresas e sendo eles dirigentes, eles tomarem decisões a seu próprio favor, como nós já vimos acontecer no consulado do presidente Inúcio, em que o ministro Mesquita tomou decisões, negociou com ele próprio no final do dia, não é? E tomou decisões em que o Estado gastou bilhões de meticais para pagar a sua própria empresa, ou seja, ele assinou cheques que foram pagos à sua própria empresa, ele pagou-se a si próprio. Isso é imoral, não podemos aceitar que isto aconteça. Então, uma das propostas que eu tenho estado a ventilar, que eu acho que vale a pena colocar sobre a mesa, é que, se calhar, seja o momento de, uma vez essas pessoas nomeadas, as empresas dessas pessoas ficam automaticamente blacklisted, ou seja, não podem concorrer para nenhum concurso público do Estado. Por quê? Porque sempre que esta empresa concorrer, ela já estará em vantagem, porque basta se olhar para a estrutura, e hoje já se exige aquilo que se chama do beneficial ownership, ou propriedade beneficiária, a declaração de quem é o dono desta empresa,
empresa e aparece lá o ministro, o nome do ministro. Acha que aquele técnico que está a se tratar do processo vai ignorar a empresa do ministro? Não vai. Se a empresa do ministro está a concorrer supostamente em igualdade de circunstância, não vai ignorar. Muito pelo contrário, até vai criar condições para que seja de facto a empresa do ministro que é para o ministro amanhã lhe dever favor. Ou seja, se ele tem que progredir na carreira, o ministro vai se lembrar que ele facilitou a empresa dele. Então, acho que há uma situação, quando se fala de conflito de interesse, é real. Então, temos que debelar esta questão. E uma das formas de debelar foi nomeado o ministro, aquela empresa fica blacklisted, porque ainda que seja gerido pela esposa, pelos filhos, faz parte das chamadas PIPs, que são pessoas publicamente ou politicamente expostas. Então, sendo pessoas politicamente expostas, não podem estar a concorrer para concursos dentro de áreas que os seus, que os seus entes diretos, portanto, que são os expostos, estão envolvidos. Então, essa seria uma saída. A segunda saída é que o próprio Ministério Público precisa reformar a forma como atualiza ou lida com as declarações de rendimento. Quer me parecer que há um vácuo aqui. A lei diz que o dirigente declara no início, depois faz atualizações, porque pode, em função do salário que recebe, juntar as ajudas de custo, só um bom dinheirinho fazem a diferença, pode melhorar o seu patrimônio, então ele vai atualizando. Só que quando chega no final do ano, não me parece que o Ministério Público faça um assessment, uma análise aprofundada para verificar até que ponto é que é razoável o incremento dos ativos, não é? Ou dos bens deste detentor do poder público comparando com aquilo que são os seus rendimentos. Então há um vazio aqui muito grande, porque eu não quero acreditar que o rendimento do senhor Mesquita há de ter se mantido como tal e há de justificar em função daquilo que é o seu rendimento como dirigente. Da mesma forma, a própria família Nussi. Se a gente olha que, para além do presidente Nussi, a família dele tem que fazer declaração de bens, vamos verificar que houve um excesso, mas o Ministério Público nunca aborda estas questões, nunca trata essas questões. Por isso eu queria fazer uma recomendação de que o Ministério Público deveria, no final de cada mandato, ao fim de cada 5 anos, deveria fazer um relatório geral onde explica aos moçambicanos o que é que verificou em relação àquilo que são os rendimentos dos dirigentes moçambicanos. Houve um aumento proporcional? Qual é a percentagem dos que tiveram um aumento proporcional? Houve um aumento desproporcional? Qual é a percentagem daqueles que tiveram desproporcional? E o que é que justifica essa desproporcionalidade? E o que é que o Ministério Público está a fazer em relação a isso? Se é por ilicitude, porque pode ser outros, nem é por ilicitude, mas já de ser porque roubou, porque se facilitou, mas já de ser porque alguém ofereceu, e tentar ver se essa oferta há de ter ou não alguma implicação do ponto de vista de conflito de interesse, há alguma imoralidade envolvida, há alguma troca de favores envolvida, e depois deixar as fazer. O ponto é que precisamos moralizar o exercício do poder público. Não podemos continuar a ter pessoas que querem exercer o poder público, mas ao mesmo tempo querem tirar benefícios para si próprios. Está lá é para servir, deve lealdade ao Estado, significa que naquele momento os teus negócios estão paralisados. E isto é muito importante porque nos últimos anos temos estado a notar, sobretudo ao nível das províncias, um crescimento muito grande de empresários nas províncias, sobretudo, que estão a concorrer para ser deputados das listas do Partido Frelimo. Temos vários indivíduos que estão a concorrer para ser governadores provinciais. E muitas vezes nos perguntamos o que é que faz o indivíduo que se supõe, diz-se que em Moçambique os dirigentes recebem muito mal, né? É o que os dirigentes reclamam. Daí que tentaram fazer essas reformas da TSU para aumentar substancialmente. O que é que faz um indivíduo que tem negócios e ganha muito dinheiro, bilhões de dólares, querer deixar os seus negócios para ir sentar na Assembleia da República, comer, dormir e se sentar ali? O que é que faz um indivíduo abandonar os seus negócios, a gestão do seu negócio, para ir sentar ali? Então, é o tráfico de influências, é a facilidade dos seus conflitos de interesse. Em algum momento ele tem interesse aqui e ali, então consegue facilmente fazer uma chamada e se resolve as coisas. Então nós precisamos de moralizar. Quer ser deputado? Vá, porque você tem um projeto
projeto de representação dos moçambicanos, você querer lutar e defender políticas públicas justas para o cidadão, você quer ir ajudar a reformar as instituições do Estado, você quer até ir lá ajudar a melhorar o ambiente de negócio. Eu nunca vi esses empresários a lutarem, a defenderem a melhoria do ambiente de negócio, nunca ouvi eles já falarem sobre o Estado precisa melhorar o ambiente de negócio, e as estradas estão ali esburacadas. A N1, no discurso do Chapo, em nenhum momento nós vimos ele falar de forma robusta sobre a Estrada Nacional número 1. Parece que não há interesse falar de infraestruturas no geral. Como você fala de infraestruturas no geral, esquece do backbone, a espinha dorsal rodoviária do nosso país, que é a Estrada Nacional número 1. Portanto, esses nunca vão falar, não vão falar porque o objetivo deles não é ir defender nem o ambiente de negócios, não é ir defender nem a estrutura, nem a reforma na administração pública, nem ir defender o cidadão, é ir assegurar que ele tem influências para poder viajar em classe executiva, tem imunidade, pode cometer todo tipo de crimes, não vai lhe acontecer nada, e uma outra série de benefícios, mas nunca melhorar o seu próprio ambiente de negócios para quando ele terminar ali voltar a fazer negócios enquanto o país está enabled para eles poderem crescer e serem ricos no nosso país. E isto que nós queremos, que emerja no nosso país uma elite empresarial, mas uma elite empresarial que de facto seja moral, que se regula naquilo que são os princípios gerais da transparência, da integridade, que de facto constroem este país, e não este tipo de empresários lobistas que chegam, ganham concursos públicos, não fazem o delivery e não há responsabilidade. Olha, vai ser concessionado uma estrada, não faz nada na estrada e depois continua a ganhar concursos, constrói uma estrada sem qualidade nenhuma, um ano depois estamos a reinvestir na mesma estrada. Isso é inaceitável. Portanto, é importante que se regule a moralidade no exercício do poder público, e é aqui onde eu acho que entra de facto a lei de probidade pública, e é aqui onde eu acho que o Ministério Público deve de facto prestar atenção específica. Como é que essas empresas estão a evoluir? Aquelas concessões que os ministros têm, o que acontece com aquelas concessões? Quem é que está, como é que essas concessões efetivamente estão se a traduzir em riqueza para o Estado moçambicano do ponto de vista de realização, ou se são assambarcamentos para depois irem vender, irem alugar, como temos estado a acompanhar de alguns empresários que assambarcam licenças várias, não têm capacidade técnica nem financeira, ficam à espera de um chinês vir que quer explorar um determinado recurso, ele aluga a sua licença, ganha bilhões sem nunca ter feito nada. A minha questão era mesmo esta, Fátima, olhando, por exemplo, para o caso do Ministro do Interior, associado a um conjunto de empresas em que, de facto, ele e a família estão lá a gerir. Como é que se pode justificar que o indivíduo esteja em N empresas, tenha com participação em N empresas, e é esta proposta que coloca para fiscalização, para banir as empresas quando um determinado indivíduo assume a um cargo de gestão? Como é que significaria banirmos, por exemplo, um conjunto de 10 ou 15 empresas de participarem naquilo que são os concursos públicos, olhando para aquilo que é a ligação que estes ministros têm com um conjunto de empresas? Esse é o custo. Você quer servir ao Estado, tem que abrir mão de uma variedade de coisas. Exigimos que o Presidente da República abandone todas as funções privadas. Exigimos que os juízes, magistrados, abandonem todas as funções privadas. Por que os ministros não podem abandonar também todas as funções privadas? E o ponto maior aqui é a questão dos conflitos de interesse. Nós vimos durante o consulado de Guebuza, empresas dos filhos de Guebuza a ganharem concursos. Isso é inaceitável. Resultado, onde é que está o serviço ao cidadão? Há abusos. Por quê? Porque meu pai é presidente e eu ganhei por ser filha do presidente, então não presto contas a ninguém. Vimos o presidente Nyusi, ele também meteu lá a filha no setor de construção de carteiras. Continuamos sem carteiras escolares, ganharam bilhões, mas não fizeram o delivery. Portanto, temos que moralizar o serviço público. Quer ser empresário, fica lá a fazer seus negócios, o Estado tem muitas oportunidades, você vai concorrer como empresário. Quer entrar para a política, é preciso lembrar que vai perder negócio, pelo menos com o Estado. Agora, pode continuar a fazer negócio com privados, com a sociedade civil, com entidades não governamentais, mas com o governo, essas empresas devem ser blacklisted mesmo, porque o risco de conflitos de interesse é muito grande. Eu dei o exemplo da empresa da filha do presidente Guebuza em consórcio com o filho da presidente do Conselho Constitucional. Ganharam uma série de negócios com o Estado. Onde é que está a integridade aí? Quem é que vai exigir contas se eles não cumprirem? E eu trago até mais um exemplo, que vou falar um pouco mais detalhadamente sobre ele,
quando estivemos a falar das medidas dos americanos, é que Moçambique foi beneficiário do compacto em 2008, o financiamento do Millennium Challenge Corporation, criamos o Millennium Challenge Account aqui. Muitas empresas ganharam concurso. Algumas empresas que foram receber porque tinham as suas facilidades, ganharam concursos, desapareceram com dinheiro. O Estado teve que ir buscar no orçamento do Estado para fechar esse dinheiro aí. E responsabilidade onde é que está? Zero. É esse tipo de Estado que nós queremos. De estar a alimentar pessoas que não querem trabalhar, só querem usar de influências para benefício próprio. Quer ser político? Saiba que você vai perder negócios. Quer fazer negócios? Então fique lá nos teus negócios e acabou. Não lhe parece também que haja aqui uma postura de criar um cartel de empresas que é para supostamente quando serem lançados concursos na determinada área haver maior vantagens e beneficiarem-se de facto Na verdade, o que nós fomos vendo durante os anos e no meu período de trabalho no CIP, acompanhei e colaborei um pouco para a construção da base de dados de interesses empresariais. E uma das coisas que nós verificamos é que o que acontece com a nossa elite política, ela tem informação privilegiada, sabe quais são os setores que vão ter boom, quais são os setores que há muito interesse de investidores, e elas vão criando empresas, se posicionam. Elas criam essas empresas, se posicionam, depois ficam à espera e há provisões de lei, por exemplo, que dizem que você quer vir investir em Moçambique tem que ter um parceiro nacional. Quem é que vai ser esse parceiro nacional? Não vai ser Fátima Mimbir, não vai ser o João, não vai ser a Maria. Há de sempre ir buscar um indivíduo que tem facilidade de conexões. Então nós vemos muitas dessas empresas criadas justamente como esse canal de capturar todas as oportunidades que hão de vir de fora de investidores que querem, portanto, colocar dinheiro no país. Eu sou o teu parceiro, eu abro todas as portas, eu não preciso ter capacidade financeira, não preciso ter capacidade técnica, não preciso ter nada, só preciso ter lobby. E é isto que muitas vezes essas empresas oferecem resultados. Temos vários projetos que são implementados no nosso país. Ao fim desses projetos, continuamos a ter empresários que não sabem fazer nada. Por quê? Porque são empresários de ir ficar no bilhete a dormir e receber uma chamada, já foi transferido o valor, porque ele nem está lá a querer aprender para amanhã ser ele o grande empresário. Não, é o empresário rentista, que só quer receber benefícios no final. Então é isto que nós temos que mudar. Nós precisamos de ter uma classe empresarial real neste país, e entidades como a Confederação das Associações Econômicas e tantas outras associações econômicas empresariais deviam de facto lutar para que se crie ambiente de negócios favorável para a emergência de empresários. Este país, o problema é este, é que muitos dos que integram, ou seja, os verdadeiros empresários não estão lá. E não estão lá por quê? Porque aquilo é mais um espaço de lobby do que necessariamente um espaço de lobby para eu ter meus benefícios individuais, mais do que de facto um espaço de lobby para reformas. O grande setor empresarial no mundo está cheio de lobistas, mas lobistas que vão lá fazer passar políticas que permitem que aqueles empresários possam crescer, fazer dinheiro e ficar ricos. E o presidente diz que nós precisamos de criar empregos. Foi às nações, a União Africana dizer que precisamos criar empregos para jovens. Como é que você vai criar empregos para jovens se os teus supostos empresários não são empresários, são lobistas, são capturadores de oportunidades para ganhar o dinheirinho hoje, para ir passear em Bilene, ir a Dubai, ir comprar uma casinha ali, e não para investir, para de facto dinamizar esta economia. E o dinheiro é caro, e uma série de outros elementos. Exato, Fátima, estamos a falar daquilo que tem que ser a postura dos empresários, da integridade dos dirigentes. Exato. Estamos também agora para falar sobre a LAN. A LAN, que anda aos rastros já há bastante tempo, está lá com uma nova gestão. Algumas medidas foram tomadas que passam necessariamente pela venda das ações desta companhia para algumas empresas estatais supostamente robustas neste momento. A sua primeira análise em relação a esta proposta que nos parece até forçada pela forma como ela é colocada à mesa. Qual é a leitura que faz? Primeiro, a esta obrigação dessas três empresas terem que adquirir ações lá, numa situação praticamente de falência. Eu acho que nós precisamos de ter uma real, verdadeira e genuína conversa sobre as empresas públicas. O que o Estado pensa sobre o setor empresarial do Estado?
Quais são as empresas, os setores que vale a pena ao Estado continuar a ter empresas e a gerir essas mesmas empresas? Não me parece que esta solução de obrigar as empresas, por exemplo, uma hidroelétrica de Caurabaça, quanto é que está a dar de dividendos àquelas empresas que financiaram no quadro daquela OPI que foi lançada há alguns anos atrás? As empresas que entraram, os cidadãos que investiram por via da Bolsa de Valores, a pagar 200 meticais. Qual é o lucro que esta empresa tem? Quais são os dividendos que essa empresa tem? Qual é a rentabilidade? Como é que a gente fala de saúde de uma empresa que está a pagar 200 meticais aos seus acionistas? Portanto, eu acho que o governo não pode obrigar a HCB a ter ações na LAM, a gerir a LAM, não pode obrigar. Aliás, os próprios CFM no passado, a LAM era parte dos CFM. Por que houve essa ruptura e por que agora estamos a voltar? Qual é o estudo? A pergunta profunda que eu faço é quais são os estudos e as análises que foram feitas para a tomada desta decisão. Dizer que houve estudos que foram feitos no Consulado de Nhus. No Consulado de Nhus nós vimos uma série de arbitrariedades sendo cometidas em relação à LAM. Lembram-se que houve uma intervenção, que esteve lá o IGEP na administração da própria empresa. Foi uma decisão que o governo tomou, baseado em estudos. E são estudos encomendados por esse mesmo governo, que nós estamos a dar crédito hoje, que não funcionou, que nós estamos a dar crédito hoje para tomar uma decisão desta natureza. Eu acho que era oportuno pegar esses estudos, estas análises todas, criar uma comissão nacional para refletir de forma profunda a questão da reforma da LAM. Qual é o problema da LAM? E um dos problemas da LAM é o mesmo problema que levou à falência empresas como a Air Corridor. A Air Corridor nunca seria uma empresa competitiva neste país, num sistema em que você tem uma série de pessoas que viajam neste país sem pagar. Então, o preço que você paga pela passagem para sair daqui e ir a Quilimane, que é mais caro que você sair daqui e ir a Berlim, é porque você tem que pagar aquelas pessoas todas não são os mambas, não são os mambas, são os camaradas que a hora que quiserem, no dia que quiserem, acordou, decidiu que quer ir lá, baixar lá nos seus familiares, lá no distrito, vai a LAM, viaja e vai. E quem paga é você. Então você torna os custos muito altos, o preço, o encargo sobre o cidadão é muito alto e no fim esta empresa não tem como se manter estável. Então precisamos refletir com profundidade. É um problema do sistema aeroportuário nacional. Porque no passado dizia, não, os custos aeroportuários são muito altos, não sei o que é. Existe um tratamento especial para a LAM. Agora, os custos, a comida, não se come nos aviões da LAM. Não se come. Você está a pagar o que é só para sentar, ser transportado. Você não come. Você pode viajar 2, 3 horas. Você não come coisa que você diga que é uma refeição como deve ser. Uma vergonha. Então, precisamos de ter uma comissão nacional composta pelos melhores deste país. E, mais uma vez, acho que nós precisamos de sair das lógicas partidárias. Há muito saber neste país. As universidades deste país não podem ser um lugar fora das soluções deste país. Se estamos a dizer que é lá que se produz conhecimento, é lá que temos que ir buscar também os produtores desse conhecimento para virem resolver os problemas deste país. É possível. A LAM é possível ela ser reestruturada, é possível ela ser rentável. Aliás, as experiências globais do mundo nos mostram que num quadro de sustentabilidade das empresas vai-se buscar um gestor altamente competente. A própria Etiópia já esteve quase à beira da falência. Foi buscar um gestor e resolveu o seu problema. Hoje está quase a bater a SA aqui. A experiência com a Fly de Morga não resultou, não trouxe resultados. Pela forma como foi feito. Tudo que você faz na intransparência não vai ter frutos. Não vai ter frutos. É só ver como é que esta empresa foi parar lá. Comecemos por aí. Então, onde não há transparência, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Cada vez que a gente tenta agir com aldrabices, o fruto vai ser vento, vai ser tempestade. E é isso que nós estamos a colher neste país. Estamos a colher vento, tempestade e desgraça, porque estamos a fazer mal as coisas. Então, precisamos, de facto, de conduzir os processos com genuíno interesse de resolver os problemas. Não é eu tenho a oportunidade de ganhar ali umas pequenas comissões
vou negociar com uma empresa, eu vou te dar para você fazer gestão ali na minha empresa. Não fez estudo nenhum, não analisou nada. No fim, aquela pessoa que sabe que entrou ali porque foi uma beneficiação, digamos, ilegal ou facilitada, esta pessoa há de chegar lá e se fazer e desfazer. Ou estou em checana, como nós dizemos na nossa língua local. Por quê? Porque essa pessoa não tem compromisso. Contrata por concurso público, onde houve melhores ou iguais ou outros competentes. Você vai ver estas empresas a lutarem pela sua reputação. Porque aqueles outros que ficarem lá fora, não forem contratados, hão de fiscalizar, controlar o desempenho. E amanhã podem ser estes mesmos a expor aquele. Então, onde nós decidimos não colocar transparência, não colocar integridade, o resultado deve ser sempre este que nós vimos com esta última intervenção que nós acompanhamos da LAM. Portanto, nós precisamos de facto de levar a sério que nós precisamos de uma empresa como a LAM, não tenhamos dúvidas, precisamos da LAM, mas o que precisamos fazer é reestruturar a gestão da LAM. Aliás, durante o consulado da Marlene Magaia, da Marlene Manave, que foi uma mulher, eu tenho que reconhecer, houve ali uma série de conflitos, mas ela conseguiu pôr uma LAM que funcionava de alguma forma. Então, eu acho que talvez precisemos voltar para trás, desde a altura da Delta. O que aconteceu? O que estava a correr bem naquela altura que hoje já não está a correr bem? O que aconteceu no pós-independência que hoje não está a correr bem? Naquele período da reestruturação que até conseguimos comprar alguns Embraers, não sei o quê. Porque você ir alugar um avião para não usar, gastar milhões e milhões de dólares, e onde é que está a responsabilização? Porque uma das outras razões de todo o conflito que nós temos no nosso país é a falta de responsabilização. As pessoas fazem e desfazem e não há responsabilização nenhuma. Perfilam ali gestores com vários conflitos de interesse, com vários escândalos e não há responsabilização nenhuma. Então eu acho que nós temos que tomar com seriedade a gestão da coisa pública, e LAM é coisa pública, não há de ser nem os CFM, nem a HCB, a Emozi, a Emozi é uma empresa que mais gerida. Quem que não sabe que a Emozi tem problemas de gestão? Portanto, não são estas três empresas que vão resolver o problema da LAM. O problema da LAM se resolve com uma gestão profissional. Vamos despolitizar a LAM. O partido Frelimo tem que começar a pagar pelas passagens aéreas. Aquela nossa elite dirigista tem que começar a pagar aqueles benefícios que tem, os subsídios de não sei o que é para pagar também quando querem viajar. Ou vão de carro, de navio, outros como outros cidadãos que não têm posses o fazem. Não podem querer aqui ficar a desfilar. Como pessoa, falta de pagamento, já é o partido Frelimo, uma parte dela, no geral, eu diria que 90% do problema é o partido Frelimo, que interfere na gestão, que quer viajar sem pagar, não é? Que tem dívidas com a empresa, que cria sobrecarga e depois tem a ver com a própria gestão responsável. As pessoas estão a ser confiadas à LAM. Ou se você vê que o ambiente no qual estás a ser colocado para gerir a empresa não te permite gerir, atira a toalha ao chão. Por que as pessoas neste país têm vergonha de lançar a toalha ao chão? Se não há ambiente para você cumprir cabalmente as tuas obrigações, você tem que valorizar a tua reputação. No fim, há muita gente hoje que está cheia de vergonha. Por quê? Porque preferiu comprar simpatia partidária no lugar de comprar a sua integridade, o seu valor. Há muita gente que vai morrer aqui esquecido, tratado como um indivíduo qualquer, competente que é, porque não valorizou a sua própria integridade. Então é preciso as pessoas também começarem a valorizar-se elas próprias. Um bom técnico não poder morrer como um qualquer por causa de uma gestão politizada. E uma gestão politizada nefasta para o nosso país. Não, tem que começar a tirar a toalha ao chão. Talvez quando as pessoas começarem a tirar a toalha ao chão, as pessoas que metem as suas mãos invisíveis para controverter a gestão das coisas públicas comecem a pôr a mão na consciência de que, quanto mais pessoas começarem a tirar a toalha ao chão, significa que estamos a perder credibilidade. Se perdemos credibilidade, então as coisas não vão andar. Vamos lá nos ajustar. Então, estas pessoas têm também a obrigação. Está nas suas mãos a moralização do Estado e a forma de agir da nossa elite política, do partido Frelimo em particular, a tirar a toalha ao chão. Não tenham medo. Tem medo de quê? Uma pessoa que era empresária antes, foi chamada para uma posição, ganhava dinheiro, muito dinheiro. Tem medo de quê hoje? Dizer, se é assim eu não quero. Tem medo de quê? Vão lhe fechar as cortinas. Você não se chegou onde chegou, não é capaz de continuar a crescer no teu negócio sem beneficiar de facilidades? Vamos olhar para essas medidas que estão a ser tomadas nesta tentativa de reanimar
tomar a LM. Uma delas, anunciada ainda esta semana, foi o cancelamento de voos internacionais por causa de Portugal e outros países africanos, e que ainda está-se a ponderar como forma de encontrar os melhores mecanismos para ressuscitar essa empresa. Mas também decorre um processo, foi lançado um processo muito recentemente, que é para a aquisição de novas aeronaves, que é para dar alguma dinâmica e supostamente afastar aquelas crises de atraso dos voos. Estas medidas todas estão sendo tomadas associadas a estas de aquisição de ações ou a venda de ações da LAM. No geral, sente que de facto estão a ser baseadas numa visão técnica, com alguma ciência. Há uma polêmica, por exemplo, também que falamos de promiscuidade aqui, sobretudo neste concurso, porque algumas empresas entendem que a forma como está gerido parece que já se conhece o vencedor antes do tempo. Sim. Como é que olha para esta confusão lançada numa altura em que estamos a dizer, queremos reestruturar uma empresa? O presidente Chapo cometeu um erro muito grave. O assunto LAM não é um assunto para tomar em 2, 3 semanas. O assunto LAM deveria ser o topo, devia estar no topo da sua mesa e ele ouvir diferentes sensibilidades e de forma transparente a informar a sociedade e no fim vir explicar à sociedade por que está a tomar essas decisões. Não é só dizer adjudicamos e por aí fora. E há uma contradição. O governo diz e já prevê nesses 100 dias comprar as aeronaves. Então o governo vai comprar a aeronave e depois vai vender ações da LAM. Qual é a ideia? A ideia não é por os que vão comprar a LAM garantirem que a LAM funcione efetivamente, incluindo a aquisição dos tais aviões. E segundo, vamos comprar aviões, mas há algum tempo atrás gastamos mais de 300 milhões de dólares a alugar aviões que não foram usados. Esclareçam isto primeiro. Não vão comprar avião antes de virem nos esclarecer por que nós alugamos por meses e meses de aviões que nunca usamos, gastamos dinheiro. Onde é que devemos ir buscar dinheiro para comprar avião se nós oferecemos dinheiro com um avião que nunca usamos? Então, eu acho que isso é muito precipitado e me parece, inclusive, que se está, com esse tipo de medidas, se está a querer tapar buracos que foram criados por pessoas e evitar que essas pessoas sejam expostas. Aqui não é para salvar a pele de ninguém, cada um tem que ser responsável pelos seus atos. O problema LAM é prioridade deste país, tem que ser tratado como tal, mas tem que ser tratado de forma séria e técnica. Não é solução política, é uma solução técnica que vai dar sustentabilidade à LAM. Assim como estamos a fazer, não funciona. Portanto, acho que precisamos, de facto, de ter um fórum mais alargado para discutir a LAM, para compreender as nuances. No governo anterior, fizeram-se alguns encontros, na verdade, só para explicar à sociedade as medidas que já tinham sido tomadas de antemão. Quer dizer, você não vem para consultar sobre as medidas que pretende tomar. Você vem comunicar, esclarecer as dúvidas sobre as medidas que você já tomou. Este é que é o grande problema. Então, eu costumo dizer que uma das coisas que faltam neste país e que é importante é que todas as decisões são politicamente tomadas. Existe a comissão política do Partido Frelimo, sentam lá entre eles, discutem, decidem o que querem, depois se transfere aquilo para o governo. Mas o que nós precisamos, na verdade, não é da comissão política do partido, nem o comitê central do partido nenhum. Nós precisamos de uma comissão nacional, seja de finanças públicas, de desenvolvimento, seja do nome que nós quisermos, para discutir as prioridades de desenvolvimento deste país. Nós vamos investir na agricultura, por exemplo. Estou a sair um pouco da LAM, mas é para dar a ideia de que o assunto LAM, a busca de solução da LAM deveria ser objeto de uma comissão desta natureza. Diz, o país precisa, ganha. O que o país ganha ou perde tendo ou não tendo uma LAM, por exemplo? Porque para você tomar a decisão se vai privatizar, vai vender, vai extinguir, você tem que fazer análises. E análise de custo e benefício. Nós estamos a concluir que vale a pena ter a LAM baseado em quê? Estamos a dizer que vamos conceder, pode ser, está bem, por soberania. Soberania é bastante. O que nos custa essa soberania? Ter a LAM, ok, vamos ter a LAM como empresa de bandeira. Como é que nós gerimos a LAM para garantir essa tal soberania? Porque nós não estamos a garantir soberania nenhuma. Porque quando as pessoas viajam pela LAM, são penduradas num país estrangeiro, dias e dias, com passagens pagas e confirmadas, não há soberania nenhuma aí. Então, nós precisamos de refletir com profundidade
com seriedade, sobretudo, sobre as soluções que nós pretendemos dar. Um dos assessores que o presidente Chapo tem é o Mateus Magalas, que era ministro de Transporte e Comunicações. Estará a ser ele a influenciar nessas medidas? Uma das medidas do Magala não foi uma medida arrojada para o problema da LM, muito pelo contrário, afundou ainda mais a LM. Então, nós precisamos de sair de ideias que vêm da cabeça de um único indivíduo. Não é por acaso que existem conselhos científicos, porque significa que você pode até ter uma ideia, mas não estar bem estruturada, precisa de ouvir de outros que vão te ajudar a ter, portanto, uma visão mais ampla e melhor sobre isso. E o ponto central também, porque essa coisa de conselhos, não é só criar o conselho, tem que criar o conselho com pessoas que de facto são honestas e sinceras, que fazem valer as suas opiniões, que preferem ficar mal do ponto de vista de relacionamento com a pessoa que nomeia, mas estarem do lado da verdade e da justiça. Porque esta coisa de ter pessoas que pensam que do sítio onde são colocadas é porque deve favorar alguém. Não, você deve favorar o Estado moçambicano, que te deu uma identidade, que você deve a ela, porque você se sai para fora e diz que é moçambicano, é porque existe um país que se chama Moçambique, que te dá responsabilidades. Terão aqui alguns sinais de que o presidente pode começar a ser mal assessorado logo no início da viagem? Ele é muitas de tudo que nós vimos até aqui, nestes um mês, qualquer coisa, ele está a ser muito mal assessorado, não tenhamos dúvidas. Exato. Fátima, vamos avançar, o tempo também não perdoa. Vamos olhar para a participação mesmo do presidente Chapo na Cimeira da União Africana em Addis Abeba. Manteve vários encontros e de lá saiu firme na esperança de que tenha apoio para aquilo que são os projetos de desenvolvimento do país. Inclusive, manteve o encontro com o secretário-geral da ONU. Como é que olha para estes encontros que foi tendo? Até que ponto, do ponto de vista diplomático, podem trazer algum benefício, tendo em conta a situação em que o país está a atravessar neste momento? A participação do presidente Chapo na Cimeira da União Africana é tradicional, digamos assim, né? Todos os anos há essas cimeiras e é expectável que o chefe de Estado de um país, no caso de Moçambique, participe. Agora, o ponto é o que é que nós levamos, o que é que nós discutimos, quais são as propostas que nós apresentamos lá. O que eu entendo é que não se está à procura de algum... O Chapo, neste caso. Sim, o presidente Chapo está à busca de reconhecimento, legitimidade, tendo em conta a forma como ele chega ao poder e o fato de que, ao nível nacional, ainda há manifestações de contestação. Porque pode não parecer que este movimento seja contestatário, mas ele é contestatário. Ele tem como centro, como base, a ilegitimidade de quem está a governar. Porque a pessoa que está a governar não está virada a resolver os seus problemas enquanto cidadãos. Os cidadãos não reconhecem a legitimidade. Então ele vai a esses eventos, mantém esses encontros todos como uma forma de ganhar legitimidade e reconhecimento dos seus pares. A União Africana há muito tempo que deixou de ser uma instituição credível, uma instituição virada ao interesse dos povos, dos países que integram, portanto, a União Africana. É um conglomerado de muitos estados ou governantes ilegítimos. Nós, por exemplo, manteve encontros com o Zimbábue. Quem não sabe que Mnangagwa está no poder por fraude eleitoral? Por exemplo, com Kagame, todos nós sabemos que é possível uma pessoa ganhar eleições com 100% de votos. Desculpa-me, há coisas que realmente não fazem muito sentido. Nós sabemos que o Paulo Kagame é um ditadorzinho, menino bonito, que tenta dar a imagem de menino bonito para ter simpatias ocidentais e que neste momento está envolvido numa das grandes crises que que coloca de costas voltadas vários países do continente, incluindo até grupos regionais do continente. Portanto, encontrar-se com Paulo Kagame, para mim, até foi de alguma forma surpreendente, porque significa que o Chapo reconhece que a intervenção de Paulo Kagame em Moçambique continua relevante. E continua a contar com Ruanda para resolver o problema de Cabo Delgado. E eu acho que o problema de Cabo Delgado tem também como problema o próprio Paulo Kagame, que nunca vai ter interesse que a guerra em Cabo Delgado ou que a instabilidade em Cabo Delgado termine. Aliás, nos últimos anos e nos últimos meses, pelo menos desde
dezembro até aqui não temos estado a ouvir nada relativamente à situação de Cabo Delgado, se há ou não ataques. E o presidente Chapo, o presidente Nyusi, disse que acabou o terrorismo em Cabo Delgado, que os terroristas estavam em debandada. No entanto, o Ruanda reforçou, né, no sentido de fez a mudança das suas equipas para Cabo Delgado. Afinal, o que é que se passa efetivamente? Então, o presidente Chapo também tem a obrigação de vir ao povo moçambicano explicar o que é que se está a passar com Cabo Delgado. Por que o Ruanda continua em Cabo Delgado? Se o outro disse que a guerra em Cabo Delgado acabou, qual é a situação? O que ele está a dialogar com o Ruanda? E ele disse uma coisa que eu até queria alertar a todos moçambicanos para nos questionarmos. Disse as relações econômicas entre o Ruanda e Moçambique. Que relações econômicas? O que Moçambique transiciona com o Ruanda? O que o Ruanda traz a Moçambique economicamente falando? O que Moçambique leva para o Ruanda economicamente falando? Talvez estejam a falar do nosso gás, que começa a ser negociado a partir das jurisdições ruandesas, mais do que a jurisdição moçambicana dona do recurso, ou estamos a falar de outros recursos minerais que eventualmente estão a fluir ilegalmente, ilicitamente de Moçambique para o Ruanda. Quais são as relações econômicas reais que Moçambique tem com o Ruanda? Porque o presidente da República falou disso, falou do apoio do Ruanda à insurgência, a situação da insurgência em Cabo Delgado, mas falou de questões econômicas. Quais são essas questões econômicas? Não conheço, não me lembro de nenhuma transação econômica nem comercial entre Moçambique e o Ruanda. Seria muito interessante vir-se claramente dizer que Moçambique exporta X produto para o Ruanda e Ruanda importa X, Ruanda exporta para Moçambique determinado produto. Seria muito interessante ver isso. Do contrário, há uma inflação aqui, não é, de informação sobre as relações entre Moçambique e Ruanda, que eu saiba é uma relação, tirando o fato de Moçambique estar a receber há vários anos exilados ruandeses desde o genocídio, não é? Moçambique recebe o apoio do Ruanda por causa da situação de insurgência. Quais são essas transações comerciais e econômicas que existem entre os dois países? Então achei isto bastante interessante. Em relação às Nações Unidas, lembrando que as Nações Unidas, o secretário-geral não veio à tomada de posse e eventualmente assumindo que a situação está controlada, e ele tomou posse, vai ter um diálogo com o chefe de Estado e conta com o apoio. Foi de praxe? Sim, foi de praxe. Foi de praxe e, como eu disse, é sempre na busca de legitimidade. Chapo, vamos ver um Chapo mais internacionalizado, porque ele precisa de reconhecimento internacional, lembrando que um dos processos que foi submetido à Comissão Africana para impugnar a tomada de posse, a impugnar o reconhecimento, a validação das eleições que dão vitória a Chapo, inclui a ilegitimidade. Se menos países reconhecerem Chapo, significa que há mais peso para que esse processo possa andar. Então ele vai andar nessa diplomacia e vai usar esses fóruns como as reuniões da União Africana, da SADC e eventualmente das Nações Unidas para poder fazer os seus corredores e se expor para ser reconhecido como legítimo dirigente de Moçambique, sabido que internamente ele não goza dessa legitimidade. Exato. Vamos olhar para o último ponto, um ponto este que tem a ver com as medidas de Donald Trump, essas medidas que têm a ver com a redução dos investimentos no estrangeiro. Moçambique é um dos países afetados por esta medida, sobretudo o setor da saúde. Aliás, o governo assumiu que com esta medida de redução ou corte de financiamento para o setor da saúde poderá criar problemas graves. Fátima, como é que Moçambique de facto deve posicionar-se? Primeiro, como é que olha para esta medida de Trump em termos de redução de financiamento para projetos, programas concretos em vários países do mundo? Moçambique não é exceção. Está a ser radical ou não o Trump? Qual é a maior lição que podemos tirar desta medida? E depois, como é que devemos nos posicionar como país? Bom, eu acho, para mim é difícil dizer se é radical ou não a decisão do Trump. O que é importante compreender é por que ele toma essas decisões. Tenho estado a acompanhar vários comentadores internacionais e uma das questões que está a ser colocada sobre a mesa é que os Estados Unidos estão numa crise fiscal sem precedentes. A dívida americana
subiu drasticamente, se tornou insustentável e os americanos estão a fazer, e a dívida tem um peso importantíssimo sobre as finanças públicas. Então, numa situação em que o país deve fazer a reestruturação das suas finanças, obviamente que o primeiro a cair hão de ser apoios externos, não é? E é preciso dizer que esta questão de corte de apoio externo não é uma novidade, ou não é uma prática iniciada pelos americanos. Há anos atrás, no início da década de 2010, havia uma discussão muito grande, desde que continua a haver uma discussão muito grande na Europa, sobretudo nos países escandinavos, sobre a continuação ou não do apoio ao desenvolvimento. São décadas e décadas desses países a mandarem dinheiro para países como Moçambique, mas que não estão a transformar nada. Muito pelo contrário, a pobreza aumenta, a corrupção aumenta, então as instituições continuam ineficientes, a corrupção também continua a aumentar. Então, há essa discussão nos dois países sobre a eficácia da ajuda. E nos Estados Unidos, eu me recordo que há alguns anos atrás, se estava a discutir também a mesma coisa, que os Estados Unidos vão contratar dívida, não é, para financiar a sua despesa pública, mas ao mesmo tempo estão a retirar bilhões de dólares para financiar no quadro desta verdade, que tem também discussões geopolíticas de países, essa luta de país que quer ter maior domínio sobre outros países, financiar outros países que estão nas grandes potências, querem estar também influenciados diferentes governos ao nível global, mas já há este tipo de resistência também ao nível dos pagadores de impostos nesses países, incluindo nos próprios Estados Unidos. O que a gente tem que continuar a pagar para países que durante décadas e décadas receberam bilhões e bilhões, mas não melhoraram, não criaram a sua autossuficiência. Então há este debate e creio que é um pouco para responder a estes desafios que vem esta medida. Agora, a questão que eu acho que é mais importante discutir é como é que nós nos posicionamos. E é preciso, antes de já como é que nós nos posicionamos, frisar que há um equívoco que está a acontecer um pouco nas hostes do Partido Frelimo, dos opinadores do Partido Frelimo, dos opinadores do Partido Frelimo, que olham para estas restrições no financiamento da União dos americanos, sobretudo da USAID, como sendo benéfica, porque vai restringir a atuação da sociedade civil. Na cabeça deles, a sociedade civil vive e depende da USAID. Mas não, é um equívoco muito grande. A sociedade civil, sobretudo aquela que trabalha na democracia, na promoção da democracia, não vive de dinheiro americano. Os americanos não investem muito em Moçambique, principalmente na luta, na agenda da democracia. Os americanos investem mais em áreas de governação econômica, tanto áreas como finanças públicas, fundo soberano, financiam o setor de saúde, organizações, por exemplo, que trabalham nas áreas de saúde sexual e reprodutiva, na área de saúde, organizações provedoras de serviço, portanto, os setores de educação, os setores que vão ficar afetados com estas medidas são setores de educação, setores de saúde, e não só da sociedade civil, mas sobretudo do próprio governo. Nesta população do país, aparece como gerir este corte de financiamento para programas também de aplicação de combate ao HIV-Sida. Qual deve ser a posição? O Millennium Challenge Account foi para a Zambésia agora. O ponto aqui, o grande desafio para mim é que Moçambique tem que começar a olhar para esta mudança, esta viragem no mercado internacional do ponto de vista da mobilização de recursos. A capacidade de mobilizar recursos a partir de fora, ela está a reduzir-se desde o início da década de 2010. E foi aí que veio o boom do setor extrativo. Infelizmente, nós não estamos a saber capitalizar as oportunidades que nós temos domésticas de mobilizar recursos, de criar riqueza, de criar receitas para o Estado. Moçambique, por exemplo, decidiu ser um Estado rentista, que vive do comércio externo, que vive de doações, e não um país produtor. Por isso, nós temos pouco investimento na agricultura. Quando vem projetos como Sustenta, mais do que empoderar e desenvolver a agricultura do nosso país, estamos a usar para fazer clientelismo, pagar membros do partido para mobilizar pessoas para irem votar, no lugar de criar uma classe empresarial no setor agrícola do nosso país que vai produzir comida, gerar receita e gerar emprego. Já não estamos a olhar para setores como o turismo. Então nós precisamos nos reposicionar, decidirmos e repensar qual é o país que nós queremos. Queremos continuar a ser pequenos, queremos continuar a ser rentistas, queremos ser um país produtor, um país que gera renda, um país que cria empregos. Isto, por exemplo, Chapo foi pedir à União Africana
semana para trabalharmos para criar emprego. Mas vai criar emprego. Se você está à espera de importações, exportações, se você está à espera de doadores, de dar dinheiro, produz. Pega toda a Concure, o Zambese, o Limpopo e por aí fora. Você continua a morrer de fome. Faz sentido isso? Você continua a ter emprego com tantas riquezas. Quem tem aqui o Lago Niassa, tem aquela área toda da Bahia. Tem que se reinventar, tem que se voltar a financiar os projetos que poderão suprir o caminho. Por um lado, é desviar do orçamento do Estado, significa que vai ter que tirar das culturas que ninguém está querendo falar sobre elas, que são esses incentivos que os dirigentes têm, e colocar nesses setores. Por outro lado, o país tem que fazer reformas para tornar este país combativo. É possível este país produzir dinheiro, muito dinheiro, a começar pelos projetos estratégicos. Precisamos de ver as empresas. Estão a pagar, deveriam pagar o Estado. Se não estão a pagar, não deveriam pagar o Estado. Por que não estão a pagar, não deveriam pagar o Estado? Portanto, é possível hoje nos mobilizar e nos chamar a vender. Mas, como eu dizia, precisamos ter criatividade. Precisamos de ter pessoas com visão. Pessoas que realmente pensam, dormem, sonham, que respiram o país. Não pessoas que pensam, agora eu vou ter um terreno, estou na posição, agora vou ter aquele difundir que eu sonhei há não sei quantos anos, agora eu vou poder viajar na classe executiva, vou ter passaporte de comando. Não, queremos pessoas que realmente sonham, respiram este país, querem transformar Moçambique num Catar de África. Precisamos desse tipo de dirigentes aqui no nosso país, e infelizmente o presidente Chávez não está a trazer essas soluções e o partido Freire não tem este tipo de soluções para o nosso país, infelizmente. Muito obrigado por quem dispensou para comentar a relação com estes pontos que elegemos para esta edição. Foi um prazer enorme contar consigo, naturalmente, e esperamos também contar consigo nas próximas edições. E cuidamos com o telespectador, nós ficamos por aqui, com o compromisso de voltarmos a analisar outros pontos que certamente é edição de interesse nacional na próxima edição.